boa tarde, boa noite e boa madrugada. Bora lá para mais um vídeo de eletrônica em geral. Mas antes de tudo, peço para você dar aquele joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever se caso você ainda não for inscrito. Vamos lá, sem mais delongas. Hoje a gente vai estar falando sobre o diodo comum. E o que é o diodo comum? O diodo ele é um componente eletrônico bem usado até no mundo da eletrônica. E a simbologia dele é representada assim, né, o diodo comum, onde aqui eu vou ter o cátodo depois do traço e antes do traço, que seria esse triângulo deitado, eu teria o anodo. Aqui tem uma representação física dele. Aqui a gente tem o cátodo depois do traço, tá vendo? Aqui aquele traço lá, e o anodo seria onde está o triângulo, e onde vem aqui, ó. Então aquela lá é a simbologia dele e essa daqui ele está representando fisicamente. Fisicamente ele é assim, certo? E qual que é o papel dele dentro do circuito? Ele é um componente semicondutor. O que seria um componente semicondutor? Um componente que ora vai conduzir e ora não vai conduzir. Isso é um componente semicondutor. Componentes não condutores são componentes que não conduzem, como o próprio nome já diz. Quais componentes são esses? Borracha, plástico, qualquer coisa que faz o isolamento. E são componentes que não conduzem. Componentes que conduzem, que são os nossos semicondutores, também como o próprio nome diz, são os que conduzem. Bem evidente, a gente tem o ferro, prata, aço, cobre com a menor resistividade, menos resistividade, desculpa. Então esses são componentes que conduzem. O semicondutor ele tem essa diversidade de poder escolher quando vai conduzir e quando não vai conduzir, né? Então hora vai conduzir e hora não vai conduzir. Aqui no nosso circuito a gente tem esse símbolo aqui, e isso daqui é de tensão alternada. Ou seja, uma tensão alternada é uma tensão que uma hora ela está do lado positivo e uma outra hora ela está do lado negativo. Pensa numa resistência 127 volts ou 220 volts. Uma hora ela está 220 volts ou 127 volts positivo, em outro momento ela está menos 127 volts ou menos 220 volts negativo. E assim ela circula, no caso, por toda a residência, ou se você pegar um aparelho específico que trabalha com tensão alternada, ele vai ter uma hora que vai ter a tensão, independente do valor, não precisa ser 220 ou 127, pode ser qualquer valor. Esse valor uma hora vai estar positivo, uma outra hora ele vai estar negativo, e é assim que ocorre a sua variação. O diodo ele tem a função de servir como uma chave, como está aqui, ó, o diodo igual a chave. E o que essa chave vai fazer? Desse jeito que está aqui, ela só vai conduzir quando tiver positivo. Ou seja, quando vier uma onda positiva para cá, igualzinho que está aqui no gráfico aqui, ó, quando vier uma onda positiva para cá, ela vai circular, vai chegar aqui e o diodo vai permitir que ela faça a passagem dela, né? E essa passagem, quando ocorre, ele está permitindo que faça a passagem, então a chave vai fechar. Aqui, ó. Quando é positivo, a chave fecha. Quando é negativo, que seria esse outro lado aqui, a chave fica aberta. Então, não vai ter tensão quando o sinal for negativo. Essa é a função do diodo, né? Ele cortar uma retificar numa tensão, né? Ele é um retificador. Então ele vai retificar um dos lados, ou positivo ou negativo. Por que ou positivo ou negativo? Porque se eu quiser que ele conduza apenas o meu lado negativo, eu simplesmente vou pegar esse circuito e vou estar invertendo o lado do diodo. Em vez de deixar ele para cá, eu vou trocar ele. Então a direção dele vai ser ao contrário. Nesse caso aqui, ele só vai conduzir o lado negativo. O lado positivo não irá conduzir tensão. É assim que ele vai funcionar. Tanto é que aqui, se você analisar o gráfico, ele está fechando o lado negativo e o lado positivo, a chave fica em aberto. Então ele faz essa função, ele abre e fecha a chave, abre e fecha a chave. E isso em alta velocidade, né? Porque dependendo de como está essa oscilação da tensão, ele vai e faz essa oscilação, de acordo com essa oscilação. Essa análise que a gente acabou de fazer é o diodo ideal, né?
Algumas vezes a gente ainda encontra esse tipo de análise dentro de um circuito, né? Mas é mais certo a gente encontrar o diodo em fonte 1. A gente vai ver agora. Essa análise aqui é simplesmente como é que funciona o diodo. O diodo ele funciona desse jeito. Agora, dentro de um circuito, geralmente, quando a questão nem dá, a questão nem informa pra gente qual que é o diodo a ser utilizado, não dá nem qual é a queda que vai ter na tensão, como é que vai funcionar o diodo, a questão não dá informações mais assimilares do diodo, a gente vai sempre trabalhar com o diodo de fonte 1. E aqui, o diodo de fonte 1. O ideal a gente acabou de ver, que é somente a simbologia dele. Se o circuito falar assim, trabalha com o diodo ideal, você trabalha com o diodo ideal, que é isso que eu acabei de te informar. Se ele falar que você vai trabalhar com a fonte 1, a fonte 1 ela tem uma determinada queda no diodo. Por que ela tem uma determinada queda no diodo? Porque o diodo, como ele sendo um componente, ele consome tensão. Por consumir tensão, por ter tem que ter uma dissipação no diodo para ele funcionar. Nesse caso, o diodo ele pode ser de silício, de germânio ou qualquer outro material que tenha uma queda de tensão, que vai fazer uma queda de tensão, né, sobre o diodo. Porém, os que são mais utilizados são silício e germânio, né? Quando o exercício também não dá para você informação do diodo, se é de silício ou de germânio, a gente adota que ele é de silício. E geralmente também, na maioria dos casos, ele é realmente de silício, né? Se trabalha mais com diodo de silício. Mas não é difícil encontrar também de germânio, não é uma coisa difícil, entendeu? Mas é que na maioria dos casos, eu já verifiquei já que é de silício, né? Pela minha experiência. E aqui no caso que está vindo, no caso a tensão alternada, ela vai passar, igualzinho como a gente já viu, somente o lado positivo, nesse caso, que é o lado do anodo, está aqui. Porém, ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts, que é o que serve para lecionar, que é no caso o nosso de silício. Esse é o de silício. Essa queda de 0,7 volts, ela é aplicada aqui, ó. Vamos imaginar que a tensão ela fique 2 volts positivo e 2 volts negativo, que ela, no caso, ela seria para oscilar dessa forma, né? Ela sai aqui da fonte dessa forma, ela oscila 2 volts positivo e 2 volts negativo. Então ela vai passar pelo diodo, ela só vai conduzir só a parte positiva, não vai conduzir mais a parte negativa. Porém, para o diodo funcionar, ele tem que consumir 0,7 volts. Então a chave está quase fechando, mas ela só vai fechar mesmo depois de 0,7 volts. Então deu 0,7 volts, a chave fechou e conduziu. Aí chegou no lado negativo, e tá indo, vai conduzir. Não foi, passou. Então ela vai abrir de novo. Ou seja, então, ela só vai conduzir do lado positivo e só vai conduzir a partir de 0,7 volts. É assim que a tensão vai funcionar. Essa análise aqui é nossa análise de fonte 1, só relembrando. E aqui eu tenho uma explicação melhor sobre ela. A gente tem nosso diodo está sendo alimentado. Quando ele chegar na nossa tensão de corte, que ou seja, a tensão para ativar o diodo, aí ele vai conduzir, né? Ele vai conduzir ele vai conduzir a tensão no circuito, nossa onda positiva. Quando eu alimento o meu diodo ao contrário do que ele está programado para receber, se eu insisto nessa alimentação, ele vai conduzir um determinado período e depois ele vai entrar num esquema que a gente chama de avalanche, ou seja, o diodo ele vai entrar em curto e vai queimar. É isso que vai acontecer com ele. Esse tipo de análise aqui ele não precisa só se aplicar ele é aplicado a tensões alternadas, ele também é bem usado também para proteger o circuito, né? Se você alimentar ele assim, mesmo que você garanta que esse circuito ele só funcione com tensão positiva, mas você quer garantir que não vai ter nenhum problema lá na frente e que ele ainda vai continuar ainda conduzindo com tensão positiva. Em nenhum momento ele vai para a nossa tensão negativa. Aí você coloca esse diodo que vai garantir a nossa tensão positiva. Ele não vai oscilar e não vai prejudicar o nosso circuito, o nosso componente ou equipamento.
não vai estragar o nosso equipamento. E essa é a análise da fonte 1. Agora a gente vai para a análise da fonte 2, que essa análise da fonte 2, ela também só é utilizada só quando o exercício fala que é para você utilizar essa análise da fonte 2. A análise da fonte 1, ela vai acarretar nossas informações que a gente recebeu do diodo ideal, do diodo da fonte 1, e na fonte 2 ele vai acrescentar um resistor. A gente começa até a falar que é um resistor interno que temos dentro do diodo. Esse resistor, podemos dizer até que ele é de 2 ohms, 1 ohms, 200 miliohms, 500 miliohms. Vamos dizer que ele é um diodo bem... É, um diodo bem... uma resistência bem baixa pro diodo, que acontece também na maioria das vezes, né? E através dessa resistência a gente pode estar utilizando a primeira lei de Ohms e podemos estar encontrando tensão, resistência, amperes, potência e assim por diante. Potência até o momento a gente não trabalhou dentro do circuito, mas em breve a gente vai estar trabalhando com ele. E ele utiliza essas fórmulas aqui de potência, voltagem, amperagem e resistência. Então é isso, esse é o conceito de diodo comum. E através do diodo comum surgiu muitas outras variações de diodo, como diodo, o próprio LED, o LED também é conhecido como um diodo, ele é um emissor de luz, né? O Schocker, o Dirac, o Zener, esses aí são os diodos que a gente encontra no dia a dia até. Nem todos, né? Mas são a diversificação dos diodos. E cada um deles trabalha de um jeito e pode até ser tema das próximas aulas. A gente tem o Varicap. E temos o túnel também. Temos diversos tipos de diodos e a partir das nossas aulas consequentes a gente vai estar falando sobre eles. Beleza, pessoal? Então isso é tudo mesmo, é mais um conceito do que é o diodo dentro de um circuito. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só deixar nos comentários. Qualquer informação, pergunta, dúvida, questionamento, sugestão. E até a próxima. Muito obrigado e bons estudos.